Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo nessa noite? Vocês estão com frio? Sim. Eu vou interceder por vocês. Abaixa um pouquinho o ar, pelo amor de Deus. Que eu vim de casaco, mas eu fiquei intercedendo pelas pessoas que não trouxeram casaco. Eu sou friorenta. É assim, quem gosta do calor, senta bem na frente, que aqui é bem fresquinho. Quem sente frio tem que sentar do meio para o fundo, que lá no fundo é mais quentinho um pouquinho. Não tem como agradar todo mundo, né, gente? Não tem como. Então a gente traz casaco, tá bom? Quando você vier no culto, já fala, vou levar... Tá calor, mas lá na igreja é geladinho, vou levar casaco. E aí ninguém vai passar apertado aqui. Amém? Bom... Hoje nós vamos falar sobre um tema que é maravilhoso. É um dos meus prediletos, né? Falar sobre o Espírito Santo de Deus. É tão gostoso falar de um amigo, não é verdade? Quando você vai falar de um amigo particular seu, como que você fala? Você enche a boca, não é? Ai, meu amigo, né? Ele é generoso, ele é bacana, me dá um monte de presente. A gente conhece os defeitos e as qualidades, mas a gente não fala dos defeitos, né? E ai de quem falar do nosso melhor amigo, não é verdade? Fala da gente, mas não fala do nosso melhor amigo. E o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. A palavra de Deus fala a respeito disso. Que Ele é o nosso melhor amigo, né? E Ele está dentro de nós. Está conosco 24 horas por dia. Olha só que amigão esse, né? Está conosco em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Parece que Ele está mais presente ainda. Então, nós precisamos conhecer esse nosso amigo. Nós precisamos nos relacionar com este amigo. Porque senão, como é que ele vai ser um amigo seu se você não o conhece? A gente só conhece uma pessoa se a gente conviver com aquela pessoa, não é verdade? Se a gente não conviver, a gente consegue falar daquela pessoa, mas de uma forma superficial. De uma forma... que só os teus olhos estão enxergando ali, mas talvez não seja nem aquilo que você está imaginando, ele é uma outra pessoa. O Espírito Santo se faz necessário estar junto, se relacionar, estar perto dele, falar com ele, estar juntinho dele, para que a gente possa ter uma experiência com ele e caminhar de fato com ele, sendo o nosso melhor amigo. Porque algumas pessoas falam assim, o Espírito Santo é meu melhor amigo. Aí você fala assim, fala do seu melhor amigo um pouquinho. Então, nós só conseguimos falar daquilo que realmente é um fato. Daquilo que realmente é vivido, é experimentado. E este mês nós vamos ter uma experiência com o Espírito Santo maravilhosa, amém? Se você já teve experiências com Ele, se você já se relaciona com Ele, se você já conhece o Espírito Santo, se você anda coladinho com Ele, esse vai ser um mês que você vai poder ser renovado mais ainda, se enchendo da presença dEle, conhecendo mais ainda quem Ele é. Nós tivemos o mês de janeiro agora, o tema libertação. O pastor Clodoilson e a pastora Ana estiveram à frente ministrando esse tema, que é um tema importantíssimo para nós como igreja. E agora vem esse tema enchei-vos do Espírito, que é bem num mês estratégico, propício. Por quê? Primeiro nós nos esvaziamos. Primeiro a casa foi limpa. Primeiro os capetas saíram, não é verdade? Agora fala assim, pode entrar Espírito Santo. Fala, pode entrar, Espírito Santo. Agora nós estamos com a casa limpinha. Ou assim teria que ser, amém? Para que a gente possa receber as novidades, o renovo, a unção. Tendo uma experiência maior com aquele que deve ser o nosso melhor amigo de fato mesmo. O Espírito Santo... ele é muito mais do que um arrepio.
Tem gente que sente um arrepio durante o louvor e fala, nossa, eu senti o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele tem várias formas de agir, mas ele não está baseado simplesmente em um arrepio. Ele não se concentra simplesmente em uma coisa assim, sabe aquela unção que a gente sente, que às vezes a gente falta palavras para a gente explicar? E a gente fala, tive uma experiência com o Espírito Santo. Ele é mais do que isso. O Espírito Santo, ele é mais do que você ser embriagado por ele e de repente estar ali, sendo batizado, sendo revestido, orando em línguas, às vezes caído no chão, rolando, sendo tomado por risos, embriagado mesmo pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, eu amo ser embriagada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, manifesto em Espírito dentro de nós. Olha que coisa extraordinária. O próprio Deus, manifestado em Espírito, está dentro de mim, está dentro de você. É a pessoa de Deus. Então vai muito mais além do que essas coisas que sentimos, e é maravilhoso, e é de Deus, e podemos sentir mesmo. Mas ele é a presença de Deus, é a pessoa de Deus, que enche o nosso ser, o nosso interior, nos guiando, nos levando a ter uma vida maravilhosa, extraordinária. Através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos nos relacionar com o Pai. Amém? Temos muito que aprender sobre o Espírito Santo. Quando eu estava orando, falando, Deus, o que eu vou falar sobre o Espírito Santo? Porque é uma mensagem tão rica. Tem tanta coisa que se pode falar do Espírito Santo. Se a gente não se concentrar e falar, eu vou falar isso, de repente a gente viaja aqui. Porque o Espírito Santo dá para você ficar 1 ano falando dele. De tão rico que ele é, de tantas coisas extraordinárias e maravilhosas que ele representa na nossa vida e nós temos que aprender. Mas eu vou me focar aqui naquilo que eu creio que o Espírito Santo quer que eu fale nesta noite. E para começar, eu queria que vocês abrissem o livro de Efésios, capítulo 5. Versículo 18. Efésios 5, 18. Que diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um versículozinho tão pequenininho, que nos dá tanto entendimento. Paulo ele está relatando aqui que não existe como você misturar o vinho com a água cristalina. Eu vi essa colagem aqui na frente e eu achei tão bonito esse adesivo aqui, essa água. Isso aqui está representando o fluir do Espírito Santo. Não tem como, e esse embriagar do vinho aqui, isso aqui está representando, isso aqui está nos direcionando ao pecado. Não tem como você ser embriagado pelo pecado e ser cheio do Espírito Santo. E Paulo nos orienta, é muito melhor, é para lá de bom, é muito mais certo, mais santo. É muito melhor para mim e para você sermos tomados pelo Espírito, sermos envolvidos pelo Espírito, sermos mergulhados na unção do Espírito, na experiência do Espírito, do que sermos embriagados do vinho, do pecado, que nos corrompe, que traz contenda, que traz confusão. Então nós precisamos de fato, queridos, de uma vez por todas, e no mês de libertação foi falado muito sobre isso, colocar um basta, um ponto final nos pecados que nos atormentam, que nos envolvem. Precisamos colocar um basta.
Às vezes a gente fala, mas eu não consigo, eu já fiz tantas coisas e eu não consigo me afastar dessa fragilidade. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos, de uma vez por todas, com a capacidade que Ele nos dá, de tomarmos um posicionamento. É possível sim. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele passa a habitar dentro de nós. Mas isso não é tudo. Para que nós possamos experimentar a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos constantemente estarmos sendo cheios do Espírito Santo e automaticamente nos esvaziando, abandonando, deixando para trás o velho homem, a velha identidade pecaminosa. Aqui quando falo enchei-vos do Espírito, eu acho que isso aqui é tão interessante, porque isso aqui está no imperativo passivo presente, e tem no significado grego, ser enchido repetidas vezes. Então aqui no grego, essa palavrinha, enchei-vos do Espírito, está nos direcionando, está nos dizendo que repetidas vezes, constantemente, precisamos ser cheios do Espírito. Então não basta você vir ao culto hoje e, nossa, sair daqui, xarabalaias alamacanta alabalais, né? Fluindo na unção e orando em línguas, e Deus falou comigo, e eu estou me sentindo fortalecido, e amanhã, e depois, não continuar nessa constante busca, nesse relacionamento com o Espírito Santo. Porque uma das maiores questões nossa, não é sermos cheios do Espírito Santo, mas sim não nos esvaziarmos do Espírito Santo. Porque todas as vezes que a gente pede, o Senhor libera, queridos. Senhor, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero a Sua unção, eu quero mais do Pai. O Espírito Santo vem aqui comigo, anda comigo, pega na minha mão, me ajuda, o Espírito Santo está ali. Mas nós temos uma facilidade, infelizmente, de nos distanciarmos desse Espírito, do Espírito Santo. Nós temos uma facilidade, às vezes, somos cheios, tomados, mas ao sairmos daqui, amanhã depois somos como um saco furado. E essa unção vai escorrendo e vai se distanciando das nossas vidas por causa das nossas ações, por causa das nossas atitudes, ou por falta de buscar, repetidas vezes, esse relacionamento com o Espírito Santo. Então nós vamos sair daqui cheios dele, tomados dele. Se você ainda nunca aceitou Jesus, hoje você vai aceitar Jesus e vai receber o Espírito Santo. Mas se você já tem uma caminhada com Ele hoje, mais uma vez, repetidamente, você vai ser renovado e vai sair daqui transbordando na presença do Espírito Santo. Amém? E amanhã vamos continuar buscando. E depois também, até o ponto de nós experimentarmos essa plenitude e transbordarmos na presença dEle. Amém, queridos? A quantidade, ela é tão importante quanto a qualidade. Ah, eu já fui domingo no culto, Deus falou comigo, já está bom. Mas, queridos, nós precisamos sempre desejar mais. Sempre desejar mais. Imagina se o Silvio Santos, lá no programa dele, falasse assim, né? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Todo mundo fala, eu, né? Aí viesse uma pessoa ali na frente e ele pegasse e tirasse uma moedinha de 10 centavos e desse para aquela pessoa. O Silvio Santos mentiu? 10 centavos é dinheiro ou não é? Então vocês há de concordar comigo que a quantidade ela é tão importante quanto a qualidade. 10 centavos é dinheiro e é muito bom, mas se fosse 100 reais, se fosse 1.000 reais, se o Silvio Santos distribuísse ali 5.000 reais, é verdade? A gente ficaria até no reteté, oh aleluia! O Espírito Santo quer derramar mais da presença dele sobre a sua vida.
O Espírito Santo não quer só te dar uma moedinha de 10 centavos. Ele não quer dar migalhas para você. Ele quer te encher, te encher, te encher, até que você transborde na presença dEle. Aleluia! Agora, vamos para João capítulo 16. Que Deus me dê graça para falar tudo aquilo que eu tenho para falar hoje. João capítulo 16. Versículo 7. Diz assim, João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Eita! Enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de te anunciar. Nesse texto aqui nós conseguimos encontrar respostas para o quê? Por que nós precisamos do Espírito Santo? O porquê nós precisamos andar com o Espírito Santo? Sermos cheios repetidamente do Espírito Santo. Olha só, primeiro ponto que fala aqui, no versículo 7, que Ele será que Ele é o nosso Consolador. Quando Jesus estava indo para o Pai, Ele começou a dizer aos discípulos, Ele falou assim, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o outro Consolador não virá. Mas quando eu for, o outro Consolador, ele virá e vai caminhar com vocês. O que Jesus estava dizendo? Eu estive aqui na terra, fazendo a obra, curando, libertando, transformando, e eu fui um consolador, estive presente com vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo, Ele vai dar continuidade à minha obra. Ele virá e vai se manifestar em Espírito dentro de vocês. Ele vai caminhar com vocês. Ele será um outro Consolador. Nós não estamos sozinhos. Talvez a gente passa, né? Eu já tive essa experiência em alguns momentos, se sentir tão só. Ao mesmo tempo rodeado de pessoas, mas parece que só. E de repente a gente ouve aquela vozinha, doce, gostosa, suave, do Espírito Santo, e diz, filha, você não está sozinha, eu estou aqui com você. É tão gostoso isso, não é verdade? Você não está sozinha, eu estou aqui te ajudando. Você vai vencer, não tem ninguém ao seu redor, mas lá dentro de você, aquela voz flui. Aquela voz de Deus flui dentro de você. O Espírito Santo é o nosso Consolador, está conosco, está bem presente nos momentos de tribulação, de angústia, quando a gente clama. Está conosco nos alegrando no momento de conquista, de vitória. Está conosco quando estamos com dor, quando estamos chorando, quando não sabemos o que fazer. E o fato dele estar conosco é que ele nos ajuda a vencer aquele momento, aquele tormento, aquela dificuldade. Aquilo que aos olhos naturais seria impossível você colocar um sorriso no rosto. O Espírito Santo, o Consolador, dentro de nós produz um sorriso ao invés de lágrimas.
Ele tem essa capacidade que vai além da capacidade humana, de fazer gerar em nós o oposto daquilo que o mundo está tentando fazer a gente sentir. Muitas vezes as circunstâncias falam, você tem que ficar triste, você tem que chorar, você tem que sofrer, você tem que sentir dor. E o Espírito Santo lá dentro de nós fala assim, ei, eu estou aqui com você, você não precisa sentir nada disso. Você pode se alegrar, você pode saltar, você pode exercer a sua fé. Porque Ele é o nosso Consolador, Ele é a própria pessoa de Jesus em espírito. É uma coisa doida de se entender, né? Dentro de mim e dentro de você. Queridos, o ser humano, sem o Espírito Santo, ele é uma bomba relógio. A qualquer momento ele pode explodir. Tenho certeza que vocês já ouviram histórias de pessoas que você nem imaginava, de repente se matou, se suicidou. Nós ouvimos aí um diagnóstico esses tempos atrás de alguns médicos que estavam se suicidando. Aí você fala assim, meu Deus, mas por quê? O ser humano sem o Espírito Santo, queridos, a qualquer momento ele pode perder o desequilíbrio. Ele pode se desequilibrar. Olha só, em 2015, foi feita uma pesquisa que o índice de suicídio foi maior do que o de homicídio. 42% dos suicídios eram praticados no domingo à noite. Olha só. Pessoas que naquele momento, talvez de tristeza, de angústia, né? Existe um índice muito grande de pessoas que se suicidam no Natal, na virada do ano, porque é um momento onde as famílias estão se reunidas e muitos são tomadas por um espírito de tristeza e eles não veem outra alternativa a não ser se matar. Mas o Espírito Santo, Ele pode trazer vida, Ele pode gerar vida, mesmo num momento de tamanha tristeza, angústia, depressão. Talvez você está aqui, todo mundo está olhando a sua carinha bonitinha, seu jeitinho cheirosinho, mas só você sabe como está o seu interior. Hoje você pode ser tomado pelo Espírito Santo. E Ele pode mudar o seu diagnóstico. E não ser só um diagnóstico de confissão, mas realmente, de fato, de vivência. Você pode desfrutar e viver a alegria plena com o nosso Consolador, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo produz alegria onde há tristeza. O Espírito Santo produz força onde há fraqueza. O Espírito Santo produz cura onde há ferida. O Espírito Santo produz libertação onde há prisão. O Espírito Santo, esse Consolador, se faz presente dentro de nós, tem o total poder e autoridade para fazer essa mudança dentro de nós. Mas para isso, nós precisamos nos render. Para isso, nós precisamos nos entregar. Para isso, nós precisamos repetidamente, sempre estar se relacionando com Ele. Às vezes, nós vemos alguns cristãos que vêm até a igreja, mas têm uma vida amargurada, uma vida sem alegria. Não estou aqui para julgar ninguém, mas a questão vem, será que essa pessoa está cheia do Espírito Santo? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, queridos, a tribulação, a angústia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque esse Consolador tem essa presença constante dentro de nós e Ele produz essa vida dentro de nós. Então Jesus foi para o Pai, mas Ele nos enviou o Consolador, que dá continuidade àquilo que Ele fez aqui nessa terra, e ainda de uma forma mais extraordinária ainda, porque está dentro de nós. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto que eu li, a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo, porque lá no versículo 8, porque Ele nos convence do pecado. Sabe quando você faz uma coisinha errada e fica uma coisinha ali te incomodando? Muitas pessoas ficam com a consciência pesada, né? Ai, fiquei com a consciência pesada de ter falado aquilo, de ter feito aquilo. Aí tem um arrependimento meio
superficial e depois vai lá e faz de novo. Mas às vezes, quando a gente sente, às vezes um coração apertado, a gente sente algo incomodando dentro da gente, é o Espírito Santo, que está nos convencendo, que está nos incomodando a não continuar fazendo aquilo, ou a voltar atrás, ou a pedir perdão, ou a não fazer aquilo que a gente estava pensando em fazer. Quando a gente tem o Espírito Santo, a presença é bem presente, quando estamos desfrutando dessa plenitude, nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado. E ele soa com aquela vozinha dele: não faça isso, não fale isso, não use essa roupa. Até isso o Espírito Santo fala para a gente, né, para as mulheres. Essa roupa, cuidado. Fala para os homens, cuidado com os olhos, né? O Espírito Santo, ele tem um jeitinho dele maravilhoso de falar. Ele nos convence. Quando a gente olha para algumas pessoas, e a gente vê as pessoas andando para o abismo, fazendo totalmente com o pé na lama, envolvido no pecado. E a gente fala assim: meu Deus, será que a pessoa não está enxergando que ela precisa de deixar de fazer isso, precisa parar de fazer aquilo? A pessoa não está enxergando mesmo. Porque o Espírito Santo é que nos ajuda a enxergarmos. O Espírito Santo, ele representa a glória de Deus. A glória de Deus é como se fosse um espelho. E a gente olha para aquela glória e a gente se enxerga. Poxa, não posso falar isso, não posso pensar assim, não posso sentir isso. Quando nós estamos rasos no Espírito Santo, a gente começa a se embriagar do vinho. Quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente começa a rejeitar esse vinho. A tentação vem, mas a gente consegue ter forças para rejeitar, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Uma pessoa fala, outra pessoa fala, e parece que você não escuta, mas quando o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo pode falar através do pastor, o Espírito Santo pode falar através do seu líder, o Espírito Santo pode falar através da Bíblia. Você está lá na sua casa lendo a Bíblia, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala através de uma atitude, de uma situação. O Espírito Santo tem várias formas de falar. O que a gente precisa é estar sensível à voz do Espírito Santo. Se eu ligar para você hoje e falar para você, graça e paz, você vai falar assim, graça e paz, quem está falando? Eu vou falar assim, sou eu, você não está conhecendo a minha voz? Fala mais um pouquinho, não estou conhecendo. Aí eu vou falar assim, graça e paz, igreja do avivamento. Aí você fala assim, é a pastora Jaque. Agora, se eu ligar para o pastor Admar, para a Graciela, que é minha 12. Oi, Gra, tudo bem? A primeira coisa que ela fala é, fala pastora Jaque, minha pastora linda. Assim que ela fala. Não sei se ela está falando verdade, mas ela fala assim. Por quê? Porque ela me conhece. Ela anda comigo, ela conhece a minha voz. Muitas vezes o Espírito Santo está falando, está tentando nos convencer do erro, mas a gente não conhece a voz dele, porque a gente não se relaciona com ele. Então cá para nós, queridinho, vamos falar mais com Jesus. Vamos falar mais com o Espírito Santo. Vamos tirar um tempinho a mais para estar com ele, porque assim, quando ele falar, a gente vai falar, opa, o Espírito Santo está falando. Uma vez eu estava lá no shopping em Campo Grande, e estava bem cheio o shopping, cheio, daquele jeito assim que a praça da alimentação não tinha nem lugar para a gente sentar. E aí, enquanto o pastor Ademir foi comprar comida, eu fiquei procurando uma mesa para sentar. Sabe quando a gente fica de plantão assim, vendo quem que está limpando a mesa? Quem que está desocupando para você correr e sentar ali? Aí, de longe, eu avistei uma mesa que estava vazia. Só que quando eu observei, eu vi que tinha uma concorrente do outro lado, olhando para a mesma mesa que eu. E aí eu engatei a primeira, eu falei, essa mesa vai ser minha, Espírito Santo, me ajuda, né? E fui. E ela de lá e eu de cá. Mas claro, com discrição, né? Na discrição, mas numa competição. Tcharam, quando eu cheguei,
pum, sentei primeiro. Sabe a dança da cadeira? Sentei primeiro. Quando eu olhei para ela, ela estava com barrigão, ela estava grávida, gente. E eu fingi que tipo... Lá, 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 lá. Não é comigo, né? Queridos, naquela barulheira daquele shopping, naquele tumulto, naquela euforia, eu ouvi uma voz que me disse exatamente assim: que vergonha, filha. Meu Deus. Que vergonha. Você é crente. Você é pastora. Que feio. Gente, parecia que estava o shopping inteiro ouvindo o Espírito Santo falar comigo. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu me levantei e falei, moça, moça, moça. Ela olhou para trás, eu falei, vem aqui, me perdoa. Eu não vi que você estava grávida. Realmente eu vi só depois que eu sentei, né? Não tinha visto que você estava grávida. Por favor. E ela super educada, né? Não, imagina, que isso, eu procuro. Eu falei, eu faço questão, por favor, sente aqui no meu lugar. Aí ela, muito obrigado, sentou no meu lugar. Aí eu levantei e saí. E eu não ouvi mais nenhuma voz, eu só ouvi isso aqui, ó. O Espírito Santo aplaudindo a minha atitude. Muitas vezes o Espírito Santo está falando, está falando, está falando, e nós estamos resistindo, resistindo, resistindo. Uma porque às vezes a gente não quer aquilo, e outra porque a gente está insensível, porque não conhece a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence das coisas erradas, nos capacita, nos fortalece a nos humilharmos se necessário, a pedirmos perdão se necessário. Amém? Outro motivo que nós vemos aqui na palavra, lá no versículo 13, quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos direciona. Ele nos orienta. Sem o Espírito Santo, nós somos uma carta sem selo. Você já colocou uma carta lá no correio e o cara falou assim, vai para onde? Você, para onde você quiser. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela está sem norte. Ela está perdida. Ela acha que ela tem uma estrutura de vida, um planejamento, mas todo planejamento fora dos planos de Deus não leva a lugar algum. Todo planejamento de vida sem os planos de Deus não leva a lugar algum, porque somente os planos de Deus nos levam para o céu. A pessoa pode ser a pessoa mais organizada, mais bem planejada da face da terra, mas o que adianta se nos planos dela o céu não está incluso? Não vai para lugar algum, ou melhor, a gente sabe para onde vai. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos direciona, o Espírito Santo nos acompanha. Nós temos que deixar essa versão ensaboada de ficar escorregando e sair da rota do Espírito Santo. Às vezes a gente quer pegar um atalho que é mais fácil, a gente quer pegar uma outra direção, mas vai na onda do Espírito Santo que o negócio vai dar certo. Espírito Santo, o que eu tenho que falar? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Até nas compras que a gente vai fazer, às vezes a gente tem que pedir direção do Espírito Santo. Uma vez eu fui numa perfumaria e comprei um kit de perfume na empolgação. E o Espírito Santo falou para mim, não compra, não compra, não compra. Mas eu falei, que coisa, nada a ver, né? Você acha que o Espírito Santo vai estar falando para mim não comprar um perfume? E eu comprei. Quando eu cheguei com aquele perfume em casa, me deu uma tristeza. Uma tristeza porque eu não podia gastar com aquele perfume. Eu não estava podendo gastar e aquilo era um supérfluo naquele momento na minha vida. E eu fiquei entristecida, eu não conseguia nem usar aquele perfume. Porque eu percebi que eu tinha desobedecido a voz de Deus. O Espírito Santo quer te direcionar, quer te guiar lá no seu trabalho.
O Espírito Santo quer te guiar no seu casamento. O Espírito Santo quer te guiar no seu ministério. O Espírito Santo quer te guiar com as suas amizades, naquele problema, naquela situação que você não vê nenhuma solução. O Espírito Santo, ele quer te guiar. Para isso, volto a dizer, precisamos estar na plenitude. Precisamos estar na sensibilidade. Precisamos, a forma da gente dizer, né? Precisamos estar na unção. É assim que a gente fala? E aí, meu irmão, não são? Não são. Para mim isso quer dizer, e aí, cheio do Espírito Santo? Na santidade? Na direção do Espírito Santo? Amém! O fato de nós sermos cheios do Espírito Santo não quer dizer que a gente não vai ser provado. Não quer dizer que a gente não vai ser... que a gente não vai passar por situações complicadas. Nós estamos na leitura diária, não sei quem está acompanhando aí. Quem está acompanhando a leitura diária da Bíblia? Olha, bastante gente. Em qual fase que a gente está? De Atos, né? E é maravilhoso, né? Oi? Tiago, começamos agora, Tiago, né? Mas lemos agora metade do livro de Atos, né? Gente, aqueles homens lá, pelo amor de Deus, levaram paulada, pedrada, foram presos, envergonhados, cuspidos, misericórdia. Mas estava lá na prisão, Deus mandava um anjo, e o anjo abria a prisão e eles saíam. E em todos os capítulos quase, o livro de Atos é recheado em falar, e o Espírito Santo estava com eles. E o Espírito Santo os fortaleceu, e o Espírito Santo se manifestou. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, diante da crise, ele se manifesta, ele abre as prisões, as coisas acontecem. Amém? E para encerrar, por que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo? Ali no final, no meio do versículo 13, diz que, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele nos capacita na nossa chamada. Nós não podemos ser só cheios do Espírito Santo para ter uma vida abundante, para ter uma vida de superação e desfrutarmos dessa alegria plena. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que o derramar do Espírito Santo veio com o propósito de capacitar aqueles homens daquela igreja que estava sendo perseguida a pregar o evangelho com ousadia, com intrepidez. Abra lá no livro de Lucas capítulo 4. O apóstolo Edmilson sempre lê esse texto aqui para nós, né? Lucas 4:18. Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Abra lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. O que diz lá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. O Senhor nos reveste do poder. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que essa intrepidez, para que essa autoridade, para que essa ousadia venha sobre nós. Para que possamos liberar ao próximo, para que possamos cumprir o ID, para que possamos ser testemunhas, para que possamos pregar o Evangelho. Para que a gente quer poder? Para que a gente quer poder? Quando nós vemos lá a mulher que tinha o fluxo de sangue, que ela saiu e ela tocou nas orlas de Jesus, o que aconteceu? Virtude saiu de Jesus. E curou aquela mulher. Deixa a virtude de Deus sair de você.
Se você está cheio do Espírito Santo, virtude de Deus, virtude, poder, de cura, de transformação, de levar as boas novas, de curar. Por que não? Um paralítico, um cego, um mudo. Deus pode te usar. Deus quer te usar. E a plenitude do Espírito Santo nos dá poder, nos dá capacidade, revestimento para desenvolver essa obra, para desenvolvermos esse chamado. Existe muito mais coisas que eu poderia falar, que eu poderia me expressar aqui. Mas nós temos motivos de sobra para andarmos no Espírito. Nós podemos enumerar dezenas e dezenas e dezenas motivos para andarmos cheios do Espírito Santo. Um crente sem o Espírito Santo, meu irmão, ele não vai muito longe não. Mas um crente cheio do Espírito Santo, pode vir tribulação, pode vir crise, pode vir adversidade, mas nada nem ninguém pode segurar um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos continuamente, constantemente, na perseverança, no desejo. Busque com toda a sua vontade ser cheio, ser renovado, ser batizado, ser embriagado, falar no Espírito, pensar no Espírito, se mover no Espírito. Aquele que busca, encontra. Amém? Eu quero encerrar, eu quero chamar a equipe de louvor contando uma história para vocês. Um dia, um jovem, ele estava na sua sala de aula, e ele via o seu professor de extrema sabedoria dando aula. E todos os dias, no final da aula, aquele aluno chegava para o professor e falava assim para o professor: professor, eu quero sabedoria. Eu quero que você me ensine essa sabedoria que você tem. Eu quero ser que nem você. E o professor ignorava aquele jovem e tudo mais. No outro dia, aquele rapazinho chegava lá e falava: professor, eu quero ser sábio como o senhor, professor. Me ensina, me direcione, eu quero aprender. Eu quero mais dessa inteligência, dessa sabedoria. E o professor ignorava. No outro dia, o aluno estava lá: professor, dá para você me dar umas aulinhas aí? Eu quero experimentar, eu quero conhecer. E o professor ignorava. E aquele aluno fez aquilo umas 10 vezes. E ele começou a encher o saco daquele professor. E um dia o menino chegou e falou: professor, eu quero sabedoria, você pode me ensinar? O professor pegou aquele menino, perto da escola tinha um rio. E ele chegou com aquele menino naquele rio, falou: entra nesse rio. E o menino entrou naquele rio. E ele pegou a cabeça daquele menino e afundou naquela água. E levantou aquele menino e falou: o que você quer? Ele falou: eu quero sabedoria. E aquele homem, aquele professor pegou aquele menino e afundou de novo. O que você quer? Quer sabedoria. E aquele cara enfiou de novo a cabeça dele. O que você quer? Sabedoria. Aquele professor pegou ele, mas afundou com força, meu irmão. Deu uma afogadinha ali. De repente levantou e o menino saiu assim. E o professor falou assim: o que você quer? Ele falou: eu quero respirar. Aí o professor falou assim: o dia que você desejar sabedoria, o quanto você desejou respirar, você terá. E eu pergunto para você: o quanto você deseja do Espírito Santo? O quanto você quer ser cheio do Espírito Santo? Qual o nível de amizade, de relacionamento que você tem com o Espírito Santo? Hoje é uma noite propícia para que nós possamos nos encher. Quantos precisam ser cheios? Alguns estão com as águas nos tornozelos, outros com as águas nos joelhos, outros com as águas nos lombos. Mas a palavra diz que nós temos que transbordar. E essa plenitude vai nos levar a ter uma vida muito mais além. Amém?
Eu vou convidar vocês a se colocarem em pé. E nós vamos cantar esse louvor onde fala de sermos cheios do Espírito Santo. E você, meu irmão, esquece que tem um monte de gente aqui. Você vai fechar os teus olhos, você vai erguer as suas mãos e você vai falar: vem Espírito, eu quero mais, eu preciso mais de Ti. Eu quero mais da Sua presença. Se você estava sendo negligente, se você estava andando distante desse Espírito Santo, então você vai falar: Espírito Santo, essa noite eu quero me aproximar de Ti nesta noite, novamente. Amém? Feche os seus olhos. Se você quiser orar em línguas, se você quiser, não se limite na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos cantar? Santo Espírito, és bem-vindo. Convide o Espírito Santo. Vem inundar, encher este lugar. Eu gostaria de pedir para que os pastores andassem nos corredores. Os pastores andassem nos corredores, liberando, convidando o Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo. Diga isso de todo o seu coração. Encher este lugar é o desejo do meu coração. Queremos ser inundados por Tua glória. Inundados por Tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vai tocando agora nessas vidas. Vai enchendo agora essas vidas, Espírito Santo. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória. Oh, xaralabassora, lamanabassora, lamanaia. Oh, ralabassora, lamanabassora e andarabalabalá. Não há nada melhor. Se entregue ao Espírito Santo. Se entregue ao Espírito Santo. Tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito. Só a igreja declarando isso bem alto. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados, Senhor. Nós vamos fechar os corredores neste momento. Você vai dar as mãos para as pessoas que estão ao seu lado. E você vai começar a orar. Muitos já estão sendo tocados pela presença do Espírito Santo, já estão sendo cheios. Mas outros ainda estão, parece que frios, difíceis ainda de se entregar. Eu quero que você comece a orar agora. Comece a orar em línguas. E como uma eletricidade vai começar a passar aí nesses corredores, nessas mãos.
Erga sua voz agora e comece a orar. Show cantarabalaba, choralabalaba, soralabalás. Oh, choralabalaba, soralabalaba, choralabalás. Erga sua voz agora e comece a orar. Chore, cantarabalaba, soralabalaba, choralabalabalás. Ore, ore, ore. Chame o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo. Choralaba, soriandarabalaba, choralabalás. Oh, choralabalaba, soralabalabalaba, choralabalás. Oh, Espírito Santo. Toca agora as vidas, Espírito Santo. Enche as vidas, Espírito Santo. Enche as vidas, Espírito Santo. Oh, xaralabalaias. Xaralabalaba, soriandaralabalás. Oralaba, choralabanaba, soralabalabalaba, show. O Espírito Santo está aqui, amém? Flua na presença dEle. Flua na presença dEle. No oceano do Espírito. E ali adorarei. Oh! Ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Pode soltar as suas mãos. Ao Deus Da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. vem como em Pentecoste, Espírito Santo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós declaramos que nós não podemos andar sem Ti. Nós necessitamos, nós dependemos do Seu auxílio, da Sua ajuda. Nós Te amamos, Consolador. Precisamos da Tua presença. Diga assim, Espírito Santo, eu preciso ser cheio da Sua presença. Amém? Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Espírito Santo, Tu és lindo! Amém! Aleluia! Glória a Deus, queridos. Lembre-se do que eu disse para vocês. A questão não é somente ser cheio. A questão maior é não se perder, não perder aquilo que nós nos enchemos. Não se esvaziar. Você se encheu hoje, se enche amanhã, se encha depois, se encha depois. E nessa constante caminhada com o Espírito Santo, a sua vida vai ser levada muito mais além. Amém? Glória a Deus. Hoje foi a primeira semana do Espírito Santo. Semana que vem nós estaremos juntos de novo, até o final de fevereiro. E eu creio que nós vamos ser aqui tomados por essa presença. Amém?
Deus abençoe vocês. Vão em paz, na presença do Espírito Santo. E até domingo, amém, queridos?